Oi pessoal, eu sou Helena Bonaparte, professora de Química do curso FIC. E o que a gente vai ver hoje? Hoje eu gostaria que vocês entendessem o que influencia no ponto de fusão e no ponto de ebulição dos compostos moleculares. Compostos moleculares são aqueles que só têm ligações covalentes. E aí eu gostaria que o exemplo que ficasse na mente de vocês fosse o petróleo. Petróleo não é composto, petróleo é uma mistura, mas é uma mistura formada por vários compostos moleculares. E para que eu quero que vocês fiquem com o petróleo na cabeça? Porque se você sabe que no petróleo eu tenho vários compostos moleculares, eu gostaria que vocês entendessem que eu vou ter compostos gasosos, compostos líquidos, compostos sólidos. E que isto vai depender da massa molar de cada um, vai depender do tamanho da cadeia, vai depender das forças intermoleculares. Isso é bem diferente do que a gente viu na aula passada. Isso é bem diferente dos compostos iônicos. Os compostos iônicos são aqueles, vamos revisar um pouquinho, que tem um monte de íons aglomerados, um retículo cristalino. Esses íons estão muito próximos, deixando o composto iônico sólido na temperatura ambiente. Mas veja que os compostos moleculares não têm só sólidos. Os compostos moleculares têm sólidos, têm líquidos, têm gasosos. Então a gente vai avaliar de forma diferente. Por isso é decisivo, no entendimento desse conteúdo, as forças intermoleculares. E que forças intermoleculares nós vamos encontrar nos compostos que vêm do petróleo? Os compostos que tem no petróleo são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem carbonos e hidrogênios. São compostos que não se misturam com a água. São compostos apolares. Vejam a imagem. Um derramamento de petróleo não se mistura com a água. Isso é uma comprovação de que os componentes do petróleo são compostos apolares. A água é polar. Apolar com polar não se misturam. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero o cotidiano ajudando no entendimento da química. Aquilo que você já sabe, ajudando no entendimento da química. Agora acompanhe comigo. Já sei que petróleo é uma mistura. Já sei que essa mistura é formada por hidrocarbonetos. Já sei que hidrocarbonetos são compostos apolares. Mas então, como é que eu vou saber agora ponto de fusão e ponto de ebulição desses compostos? Bom, se eu pegar o petróleo e levar para uma torre de destilação do petróleo, nós sabemos que no alto da torre sairão os gases. Gases. Depois, gasolina, querosene, óleos, essas frações são líquidas. Depois, resíduo, parafina, asfalto, frações sólidas. Então eu tenho sólido, líquido e gasoso. E por que que eles, sendo hidrocarbonetos, têm estados físicos diferentes? Aí o fator que hoje nós vamos trabalhar é o fator tamanho da cadeia. Porque todos esses hidrocarbonetos, entre eles, têm o mesmo tipo de força intermolecular. Mas quanto maior a cadeia, mais forças para serem quebradas e, consequentemente, maior a temperatura de ebulição. Então, quando a gente analisa compostos moleculares do mesmo tipo de força entre eles, um dos fatores que eu quero que vocês observem, e vai ser preciso observar, é o tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho, mais ligações para serem quebradas, maior é a temperatura de ebulição. A aula de hoje tem um complemento no site. Tem uma lista de exercício, um material teórico. Acessem o site cursofic.com.br, que lá vocês vão encontrar outros vídeos, outras aulas, novos materiais. Se curtiu, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal.